Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estou ministrando para vocês a disciplina de Desenvolvimento Sustentável, tá? A parte 1 deste vídeo, nós vimos alguns problemas, os principais problemas ambientais do Brasil, e hoje nós vamos dar continuidade, ok? Vem comigo. Bem, a poluição o quê? Da água, tá? Bem, nós já falamos um pouquinho de todos esses problemas na disciplina do seu módulo 1, de Geografia Básica, ok? Mas vamos lá, porque o conteúdo aborda isso novamente, tá? Bem, aqui uma fotinha típica da poluição da água, né? Então, o que que acontece? Você sabe que a água, ela tem os seus estados, né? Então, aqui, a composição química, físico-biológica da água. Então, o que que acontece? Estamos num ponto que essa poluição, ela atinge a todos esses estados da água, tá? Bem, a poluição também pode afetar atividades econômicas, como a agricultura e o turismo. Então, o que que afeta aqui, né? Principalmente o quê? A saúde da população, tá? Bem, a poluição pode ocorrer de inúmeras formas. Então, como que essa poluição dos corpos d'água, dos rios, né, das nascentes ocorre? Bem, com o derramamento de resíduos de atividades industriais. Isso, tá? Ocorre muito, principalmente em área litorânea, tá? O esgoto doméstico, tá? Como eu falei para vocês aqui, o Brasil, ele não é todo o território aí que tem, né, essa questão do recolhimento, ou muito menos do tratamento, né, de esgoto, tá? Tem muitos locais ainda de baixa renda que possuem o que? O esgoto ao céu aberto, tá? E principalmente o que? O descarte incorreto do lixo, tá? Porque o que que acontece? Vem as chuvas, vem as enchentes, né? Um volume muito alto, né, de água, aí, um volume muito grande, e aí essa água, ela vai arrastando dentro das cidades, tá? Ela vai arrastando todo esse lixo de descarte incorreto, né? E ela leva para onde? Ela leva para o córrego, né? Ela leva para o leito de rio mais próximo, tá? Bem, aqui, então o que que acontece a maioria das vezes, tá? Além do plástico, além das embalagens, que são muitas, tá? Acumula o que? Os defensivos agrícolas, que são os agrotóxicos, que a gente já falou, já comentamos aqui uma vez, né? Então ele não some, ele não evapora, tá? Então ele vai na água e ele vai aí contaminando todo esse caminho, né, quando não é descartado aí a embalagem, principalmente de forma correta, tá? Bem, então tudo isso, ele entra em contato o quê? Com o ambiente, com o meio ambiente. Então a água, e considerando aqui que a água, ela é o principal bem aí do nosso planeta, né, porque sem água nada aqui vive, então isso é um dos principais problemas hoje ambientais, a questão da contaminação da água. Tá bom? Bem, a poluição da água pode chegar aqui a níveis muito altos, dependendo da localização. Então, o que que acontece? Ela invalida um corpo d'água. Às vezes, a poluição ou desastre ambiental, como nós já vimos, ela invalida um meio aquático, tá? Ela mata tudo naquele meio aquático, né? Desde peixes, a questão da concentração de oxigênio, a questão das algas e todos os seres vivos que tem naquele meio aquático. Bem, já no ser humano, o que que acontece? Ele causa intoxicação por meios do quê? De metais pesados, tá? Que pode levar à morte, ou doenças por bactérias, vírus, protozoários e vermes, tá? Que isso ainda é muito corriqueiro aqui no Brasil, tá? Bem, a próxima nós temos a poluição do solo, mais uma vez vindo do quê? Né? Do descarte incorreto do lixo. Então nós temos primeiro dois problemas. Nós temos a questão do grande volume de lixo, tá? E ainda, como além de ser absurdamente grande a quantidade de lixo, ele é mal descartado, tá? Então acontece, são dois problemas em um. O volume que é grande e a questão do descarte incorreto, tá? Bem, a poluição do solo consiste em alterações físicas e químicas ou biológicas nessa superfície, podendo afetar tanto os seres humanos como outras espécies, tá? Esse problema ambiental pode ocorrer por conta de atividades industriais, mineração, agricultura,
Descarte inadequado do esgoto doméstico, chorume preveniente de lixos, que é o que fica, essa sobra aqui quando o lixo entra um pouquinho em decomposição, perdão, e aí isso escorre, né, ou até mesmo é absorvido aqui, né, pelo solo. E atividades agropecuárias, como eu já falei para vocês aí, o uso indevido do solo e o excesso de agrotóxico, tá? Bem, a contaminação do solo pode causar o quê? O que que isso pode acontecer? O que que isso pode ter como consequência? A redução da produtividade do solo, ou seja, o solo ele vai ficando cada vez mais infértil, tá? A contaminação de alimentos e problemas de saúde pública decorrentes dos agentes causadores de doenças. Por exemplo, se você está doente, você pode aí vir esse ambiente e contaminar mais pessoas, tá bom? Bem, e o último problema aqui que nós vamos falar é a questão da poluição atmosférica, né? Provoca inúmeras mudanças na característica do ar, do clima, né? Ocasionando vários danos à saúde e ao bem-estar da população e outros seres vivos. Pode ocorrer devido às atividades humanas ou de maneiras naturais. Professora, como assim de maneiras naturais, né? Qual é a situação que eu posso considerar uma contaminação, uma poluição atmosférica, assim, proveniente de uma causa natural? Através das atividades vulcânicas, tá? Só neste ponto. Então, todas as demais são o quê? Ações humanas. Tá? Então, dentre essas nós temos as queimadas, as indústrias, né? O uso em excesso aí dos combustíveis fósseis, são os principais causadores aí dessa questão da poluição atmosférica, tá? A contaminação atmosférica, ela pode ocasionar o quê? Problemas no sistema respiratório, né? Inclusive em épocas de seca aí, esses problemas respiratórios, eles tendem a aumentar. Imaginem você em um ambiente, né, em um centro urbano que há uma concentração maior de indústrias, né, ou até mesmo de automóveis, né? Então isso se complica ainda mais. Ok, pessoal, esse aqui nós terminamos a questão dos problemas ambientais. A próxima aula nós vamos falar sobre a Agenda 21. É uma parte um pouquinho mais teórica, mas o seu material traz isso e é imprescindível que você aprenda. Muito obrigada, bons estudos, até a próxima.